Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa leitura do livro O que Jesus diria, do autor Tony Cook. Hoje vamos ler o capítulo 17. A igreja em Laodiceia. A temperatura importa. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse capítulo 3, do verso 15 ao 16. Laodiceia ficava no vale do rio Licor, localizado 80 quilômetros a sudeste de Filadélfia. Essa cidade bem-sucedida ficava situada a 16 quilômetros de Colosso e quase 10 quilômetros de Hierápolis. Havia certo nível de comunhão e a interação entre os cristãos dessas três comunidades, como vemos na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 4, do verso 12 ao 16. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede igualmente perante vós. Colossenses, capítulo 4, verso 12 e 16. Muitas pessoas não percebem que Paulo havia escrito uma epístola para a igreja em Laodiceia, mas ele afirma claramente que havia feito isso. Paulo até pediu às duas igrejas para compartilharem suas respectivas cartas para que cada congregação pudesse se beneficiar do conteúdo de ambas. Com base na carta de Paulo aos Colossenses, também ficamos sabendo que ele nunca havia visitado essas três igrejas pessoalmente. Paulo escreve aos cristãos em Colosso e afirma: gostaria, pois, que soubesses que grande luta tenho que grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Colossenses 2, verso 1. O relacionamento de Paulo com essas igrejas se dava através de um dos seus assistentes chamado Epáfras. Paulo diz aos Colossenses: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Colossenses 1:7. É provável que Epáfras fosse um daqueles treinados por Paulo durante os 2 anos em que ele ensinou diariamente na escola de Tirano, em Éfeso, Atos 19, do verso 9 ao 10. Também é provável que Epáfras tenha sido fundamental para estabelecer e cuidar das igrejas próximas de Hierápolis e de Colosso. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele reconheceu e afirmou a vitalidade espiritual desses irmãos. Ele falou sobre suas vidas transformadas e disse: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Colossenses 1:4. Supomos que os cristãos na vizinhança, Laodiceia, também experimentaram o mesmo tipo de frutificação e fervor quando receberam o evangelho pela primeira vez. Entretanto, quando a carta de João chegou a Laodiceia, cerca de 40 anos depois, o clima espiritual havia se deteriorado de forma significativa. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foste frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável,
pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 22. Laodiceia foi a única igreja que não recebeu elogio de Jesus. No entanto, ele a amava e ainda estava estendendo as mãos para ela. Se havia uma congregação que precisava abraçar a submissão humilde e render-se ao Senhor Jesus, era a igreja de Laodiceia. Jesus não repreendeu e corrigiu essa igreja porque a odiava, mas porque a amava. Considere as palavras dele em outra versão. Eu corrijo e disciplino a todos aqueles que amo. Portanto, sejam diligentes e abandonem a sua indiferença. Vejam, eu estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu entrarei e compartilharemos uma refeição junta comigo. Apocalipse, capítulo 3, verso 19 e 20, na versão NLT. Nova linguagem traduzida. Embora essa igreja tivesse essencialmente virado as costas para o Senhor e o deixado de fora, Jesus ainda ansiava esse grupo de crentes e reconectar-se com ele de maneira significativa e queria desfrutar de comunhão com eles. A maneira como Jesus lidou com essa igreja nos lembra a longanimidade e a misericórdia de Deus que são vistas ao longo de toda a Bíblia. Parte do amor de Jesus por essa igreja é revelado quando ele identifica especificamente as áreas nas quais eles precisavam fazer correções. Cada uma dessas palavras de correção é rica em imagens e teria um significado importante para os destinatários originais. Vamos considerar cada uma dessas afirmações. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse, capítulo 3, do verso 15 ao 16. As pessoas muitas vezes entendiam mal a observação de Jesus comparando as diferentes temperaturas da água. Presume-se que quente significa em chamas ou queimando por Jesus, e frio é considerado contra ou resistente a Deus. Entretanto, provavelmente não era assim que os cristãos de Laodiceia teriam entendido isso. A vizinha Hierápolis era conhecida por suas fontes minerais quentes, e essas águas eram muito úteis para os banhos com fins medicinais. Do mesmo modo, a água fria que vinha da neve derretida das montanhas próximas a Colosso era muito útil para beber. Entretanto, a água morna realmente não serve para nada. Ela não é boa para banhos ou para beber. Na essência, Jesus estava dizendo que a apatia espiritual deles os havia levado a um estado de inutilidade espiritual. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo para te enriqueceres. Apocalipse 3, verso 17 e 18. Conhecida como um centro comercial e bancário, Laodiceia desfrutava de grande influência.
Depois de um dentre vários terremotos ocorrido ali, a cidade recuou à ajuda financeira de Roma, porque seus próprios bolsos estavam cheios. Embora a prosperidade possa ser algo bom, ela também pode ser o que Jesus descreveu como a fascinação das riquezas, Marcos 4,19. Aparentemente, a riqueza da comunidade havia feito até a igreja ter uma atitude orgulhosa e autossuficiente. Jesus queria que os cristãos de Laodiceia confiassem nele e fossem realmente ricos no seu relacionamento com ele. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejam manifesta a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3:18. As fontes históricas indicam que certo tipo de ovelha criado na região ao redor de Laodiceia, a qual produzia uma lã preta altamente valorizada. Como resultado, as roupas pretas eram populares e estavam na moda em Laodiceia. O Senhor queria que o seu povo fosse diferente do mundo que os cercava, de modo que Jesus usava essa questão natural para defender um ponto de vista espiritual. O branco é usado diversas vezes ao longo do livro de Apocalipse para simbolizar a pureza, inclusive uma referência às vestes brancas que seriam usadas pelos cristãos vencedores em Sardes. Essa analogia transmitiu uma mensagem clara aos cristãos de Laodiceia sobre o tipo de pureza que ele desejava para a vida deles. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse 3,18. Embora os cristãos de Laodiceia fossem orgulhosos e pensassem estar em ótimas condições, Jesus disse que eles nem percebiam que eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. A cegueira e a visão espiritual são também comuns ao longo da Bíblia. Um exemplo é quando Jesus disse: "Vim ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver, e os que têm a pretensão de ver pareçam cegos." João 9, verso 39, na versão A Mensagem. A referência a colírio seria significativa para os cristãos de Laodiceia, uma vez que lá havia uma escola de medicina e também havia sido desenvolvido um produto específico para problemas nos olhos. Apesar do estado de degradação da igreja em Laodiceia, Jesus ainda lhes oferecia esperança. Ele ainda estava batendo a porta deles, procurando ter comunhão com eles. A oportunidade de vencer ainda estava disponível para eles, pois Jesus chega até a dizer-lhes: "Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono." Apocalipse 3:21. O que os cristãos em Laodiceia precisavam vencer? Um panorama geral dessa carta revela que a congregação tinha um profundo senso de autossuficiência. Eles eram tão cheios de si que não havia espaço para Jesus. Eles eram orgulhosos e pareciam personificar o pronunciamento de Tiago, que diz: "Deus resiste aos soberbos." Tiago 4:6. Oração. Senhor, ajuda-me a examinar o meu próprio coração para garantir que eu não esteja andando nos caminhos dos cristãos de Laodiceia. Se eu tiver algum senso de autossuficiência, em vez da confiança em ti, ajuda-me a livrar-me disso. Se eu tiver inclinações a ser morno, ou se eu te deixei de fora da minha vida em algum aspecto, eu me arrependo. Ajuda-me a responder sempre positivamente às tuas tentativas de ter comunhão comigo e de se envolver na minha vida. Amém. E aqui concluímos o capítulo 17. Até o próximo vídeo, em o nome de Jesus.